Queremos agora convidar o Dr. Marcelo Itagiba, que tem uma trajetória brilhante, foi delegado da Polícia Federal, em vários estados do Brasil, São Paulo, superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Rio de Janeiro, superintendente geral, foi secretário de Segurança Pública também do estado do Rio de Janeiro, com grandes trabalhos prestados para a sociedade. Também foi deputado federal pelo PSDB. Então, gostaria de chamá-lo para nos prestigiar com uma grande palestra. Com a licença do reverendo, que a paz do Senhor esteja com todos. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui para conversar com essa juventude que eu estou vendo aqui, uma juventude que crê em Deus, uma juventude que vê Deus como a inspiração para todas as coisas, e que tem do Deus no coração, está aberta para compreender as coisas da vida. Eu, como vocês sabem, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz uma pós-graduação em Ciências Políticas na França, na Sorbonne, na Université René Descartes, que é Paris 5. Depois, posteriormente, eu fiz concurso para delegado da Polícia Federal, cargo que eu exerci durante 30 anos, tendo sido diretor de inteligência da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, como disse o Tales, aqui no estado do Rio de Janeiro. Depois secretário de Segurança Pública, deputado federal, e hoje estou pela suplência de deputado federal pelo PSDB, partido que deu a grande mudança em todo o Brasil. Por que eu digo que deu a grande mudança em todo o Brasil? Porque talvez muitos de vocês jovens, mas alguns não tão jovens, se esquecem que nós tivemos um período inflacionário em nosso país que ruía, carcomia a nossa moeda. Você recebia R$1 hoje, amanhã esse real valia 80 centavos. Depois 50 centavos, depois 40, 30, 20, e o dinheiro era corroído e você precisava fazer reajustes a todo mês para fazer com que o seu dinheiro, em tese, pudesse acompanhar o poder aquisitivo daquela mercadoria que você tinha que comprar no supermercado. O PSDB mudou essa lógica. Rompeu com o processo inflacionário e criou a possibilidade do seu dinheiro voltar a valer e, na face dele, ele representava. Mas nada disso se faz sozinho. Tudo isso se faz com um programa, com um sistema e com a ajuda dos outros. Hoje, nós temos um Brasil numa outra realidade. E se nós não tomarmos cuidado com esse Brasil, nessa outra realidade, talvez nós venhamos a perder aquilo que arduamente construímos, que foi o combate a essa inflação. Mas eu não vim aqui falar de política nacional e não vim aqui falar sobre economia. Eu vim aqui para falar um pouco para vocês e acho que aprendi muito mais agora, nesse café que eu tomei lá em cima, ouvindo as palavras do reverendo, do que qualquer coisa que eu possa vir a dizer a vocês hoje. Mas vim falar um pouquinho das relações internacionais. Vim falar a vocês um pouquinho sobre os Estados Unidos da América, esse grande vilão, segundo alguns. Vim falar sobre o Estado de Israel, porque talvez vocês não saibam, mas eu sou brasileiro, sou judeu e sou sionista. É assim que eu me defino. E vim falar um pouco do Brasil nesse contexto internacional. Eu gostaria de começar contando uma história para vocês, uma história muito interessante, que se passou justamente no período da independência dos Estados Unidos da América. Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos era disputado por dois grandes países que pretendiam colonizá-lo: a França e a Inglaterra.
10 das colônias presentes na costa americana eram colônias inglesas e outras 3 francesas, que vinham desde o Canadá até os Estados Unidos. Nessa disputa, era uma disputa que extrapolou a localidade dos Estados Unidos. Porque naquela época, para você ter poder, você tinha que dominar os mares. Quem dominava os mares, dominava o mundo. A coisa mais importante era ter uma marinha poderosa. Quem tivesse uma marinha poderosa impedia o fluxo de comércio e de tropas para outros continentes. E assim a Inglaterra possuía talvez a mais ousada e mais competente armada, embora muito se falasse da armada espanhola ou da armada francesa, até se utilizando em muitos casos de piratas que posteriormente se mostraram grandes e leais súditos da coroa inglesa. Mas com esse domínio dos mares, a Inglaterra conseguiu uma predominância no continente americano, afastando de alguma forma o poderio francês. E depois nós vamos ver mais na frente como é que isso se processa. Como o mundo é redondo e como ele dá a volta. Com isso, a Inglaterra atingiu um grau de predominância no continente americano. Mas quem eram aqueles que foram para esse continente colonizá-los? Quem foi para esse continente colonizá-lo foi justamente aqueles que eram perseguidos religiosamente no velho continente. Aqueles que não podiam professar com liberdade as suas crenças, a sua religião. Coisa que hoje nós vemos ainda acontecer em várias partes do mundo. Porque todas as religiões pregam ou devem pregar a mesma coisa, o amor de Deus acima de todas as coisas. Portanto, aqueles que foram para lá, os puritanos, os quakers, é que fizeram o desenvolvimento daquelas colônias. Num dado momento, não tendo aquele vínculo com a coroa inglesa, resolveram, em função de taxações, pretendiam fazer cada vez maiores, ou seja, os nossos impostos que nós pagamos, em cada mercadoria que nós compramos, também pretendiam os ingleses impor essa taxação àqueles cidadãos que lá se encontravam, para que pudessem manter a estrutura colonial inglesa na América. E contra isso, se rebelaram nas colônias e se organizaram e começaram um processo de luta pela independência dos Estados Unidos, que na verdade eram das colônias reunidas que se transformaram depois em Estados Unidos. E não pensem vocês que foi que nem aqui no Brasil, onde Dom Pedro levantou a espada e disse independência ou morte, e nós nos libertamos de Portugal, embora ele fosse um rei português. Não só era um rei português, como voltou a Portugal nessa condição. Lá não. 7 anos de guerra, 7 anos de luta para saírem do jugo do poderio inglês, o maior poder naval à época. Grandes lutas, grandes batalhas, grandes homens que reescreveram a história da América através da primeira Constituição escrita do mundo. A Constituição americana é a primeira Constituição escrita do mundo. E é importante agora eu contar uma pequena história para vocês. Eu disse ao reverendo que eu tinha uma história muito interessante. Não sei se vocês sabem que agora os judeus acabaram de festejar o Hanukkah, que é acender as velas. E esse acender das velas tem um significado muito especial. É um milagre de Deus.
porque o azeite que deveria manter as velas acesas era um azeite que só duraria um dia. Mas esse azeite durou 8 dias. Foi um milagre que se processou. E o que celebra Hanukkah? Celebra exatamente a vitória de um pequeno exército contra um grande exército grego que pretendia helenizar, ou seja, fazer com que a cultura grega prevalecesse sobre os ensinamentos da Torá. E esse pequeno exército fez essa luta e com menos armas, menos homens, com uma diferença de 100 para 1, venceu as forças gregas e manteve a hegemonia do povo judeu, reconstruindo o seu templo e preservando os ensinamentos da Torá. E por que eu trago essa história nesse momento? Porque chegou a mim uma história muito interessante, a história de um homem chamado Salomão, que fazia parte, enquanto judeu, do exército daquele grande herói americano, do general Washington, que comandou as forças que lutavam pela independência dos Estados Unidos. Washington, esse grande general, se tornou, inclusive, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Mas na véspera da grande batalha decisiva contra os ingleses, Washington não conseguia dormir. Ele tinha um sentido, um feeling de que ele iria perder aquela guerra ou aquela luta, porque ele estava com um exército fragilizado, com menos armas e com menos homens do que o poderoso exército inglês que se encontrava no território americano. Ele achava que seria subjugado, que seriam derrotados e, portanto, prevaleceria a coroa inglesa naquele grito de independência que as colônias americanas pretendiam dar. E não conseguiu dormir, e andava pelo acampamento de um lado ao outro. Quando, de repente, ao longe, viu algumas velhinhas acesas. Não são velhinhas, hein? Velhinhas acesas. E essas velas acesas chamaram a atenção dele. E ele foi chegando devagar junto ao local onde aquelas velhinhas estavam acesas. E tinha um homem fazendo uma oração, um dos seus soldados, que não havia se apercebido da presença do grande general ao seu lado. E ele rezava para aquelas velas, pedindo justamente que aquilo que ele foi buscar nos Estados Unidos da América lhe fosse concedido. E que fora ele buscar nos Estados Unidos da América? Fora buscar a liberdade religiosa, a liberdade de ser, a liberdade de poder existir. Enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto ser temente a Deus, fugindo das perseguições religiosas impostas no velho continente europeu. Washington não entendeu bem aquelas velas e perguntou: por acaso é você um espião? Essas velas estão sinalizando para o nosso inimigo? Ele disse: não, meu general. Essas velas representam justamente o tributo que o meu povo deu pela sua vitória quando estava em número muito menor, com menos armas, menos homens, enfrentando os gregos há mais de 2000 anos atrás na Terra Santa. E eu estou aqui orando para que nós consigamos exatamente a mesma vitória, porque a nossa luta é uma luta justa, uma luta correta, uma luta pela liberdade. Ele disse: se é essa a sua oração, que seja feita a sua vontade. E que também quero que Deus nos abençoe e nos traga a mesma vitória que deu ao povo judeu. E se recolheu. No dia seguinte, travou-se a batalha. E essa batalha foi vitoriosa.
e os americanos conseguiram a sua independência do jugo britânico. Mas a história não termina aí. Salomão sobreviveu à batalha e voltou para sua casinha na cidade de Boston. Passou-se um ano. Lá estava Salomão mais uma vez cumprindo o ritual de acender as velas. Acendeu uma a cada dia. Quando, um ano depois, quando ele acendia as velas, batem à sua porta. Aquela hora da noite, ficou preocupado. Olhou pela janela e viu mais de 10 oficiais fardados. Temeu pelo que poderia estar acontecendo. E ao abrir a porta, deparou-se com o presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, o general daquela batalha, que disse a ele: vim aqui para rezar com você, porque naquele dia eu trazia dentro de mim uma grande dúvida, mas as velas que você acendeu e a história que você me contou me fortaleceram para que eu pudesse comandar as tropas naquela batalha e para que nós chegássemos à independência. Por isso eu fiz questão de vir hoje à sua casa para com você acender uma vela. E essa é a história que se passou na época de Hanukkah, que é a época justamente que o povo judeu conseguiu uma grande vitória e o povo americano conseguiu também, por sua vez, uma grande vitória reconhecida através de uma medalha que foi concedida a Salomão pelo presidente Washington, que se encontra exposta em um museu em Nova York. Então essa é a história de como as coisas na vida têm o desígnio de Deus. Deus está presente em todas as coisas. E é por isso que eu trago também algumas coincidências que são importantes para a nossa história. Falamos dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho do nosso Brasil, colonizado pelos portugueses. Vocês sabem que o grande cartório da humanidade, onde se registravam as terras do mundo, nos idos de 1500, 1600, 1700, séculos XV, XVI, XVII, era o Vaticano. Era o papado, aonde se estabeleciam os grandes registros, as grandes propriedades de terras no mundo e dos seus impérios e imperadores que eram agraciados pelo Papa como poderes divinos provenientes de Deus. E o Brasil, antes do seu descobrimento, teve estabelecido um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. E nesse Tratado de Tordesilhas ele dividia o Brasil até um determinado ponto como pertencente a Portugal. E depois daquele ponto, tudo que viesse seria pertencente à Espanha. E assim foi feito. O que fizeram os grandes e bravos brasileiros, que fizeram com que nós tivéssemos um território muito mais vasto do que aquele que foi estabelecido pelo Papa. Criaram as entradas e bandeiras, os famosos bandeirantes e também os jesuítas, que singraram a floresta brasileira e empurraram essa linha imaginária até onde conseguiram empurrá-la para que o Brasil viesse a ter a dimensão que tem hoje, porque senão a dimensão do Brasil seria talvez 1/3 da que o Brasil tem hoje. E essa história tem a ver com algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E é por isso que eu trouxe essa história para ser contada. Mas eu não sei se vocês sabem que, além disso, e eu vou consultar aqui no meu pequeno iPad, a minha memória, que o Brasil independente teve como
o primeiro país a reconhecer a nossa independência, olha como são as coisas. Vocês sabem qual foi o primeiro país? Porque quando você declara um país independente, você precisa de reconhecimento dos outros países, que é a forma de dizer, está vendo, os outros me reconhecem como independente. Então não basta você ser independente, é preciso que os outros também te reconheçam como tal. Sabe quem foi? Alguém tem ideia de quem foi o primeiro país que reconheceu o Brasil? Exatamente. Os Estados Unidos da América foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente. Sabe qual foi o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel? Vocês sabem? Os Estados Unidos da América. Vocês sabem como nasceu Israel? Vocês conhecem um pouquinho dessa história do nascimento de Israel como Estado moderno, não como Estado permanente do povo judeu? Ele nasce justamente na presidência de um brasileiro na Assembleia das Nações Unidas, presidida por Oswaldo Aranha, um nome importantíssimo na história do Brasil. Importante não só pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos cargos que ocupou, mas principalmente por ter sido talvez aquela voz mais próxima ao Getúlio Vargas, que professava o caminho americano ao invés do caminho do nazismo, como era professado por alguns dos oficiais militares, como por exemplo o Góes Monteiro, que era germanófilo e que tinha muita importância também no governo. O governo Getúlio, por exemplo, era um governo que estava dividido entre os dois caminhos. E dividido em função de um processo político que estava presente na Europa naquele momento, que era a dicotomia, porque nós temos que entender as coisas como elas são no momento em que elas são. E essa dicotomia estabelecia dois tipos de coisas que em tese são opostas, mas que na verdade os opostos muitas vezes se encontram. Era o totalitarismo fascista, italiano, alemão, e o totalitarismo não menos fascista, mas comunista da União Soviética. Essa era a dicotomia. E os Estados Unidos, como sempre, buscando um caminho isolacionista, não querendo, em tese, se envolver no problema dos outros, porque temos muitos problemas nossos a resolver. Então, quando eu falo essa história para vocês, é importante porque nós vamos chegar mais na frente naquilo que eu quero mostrar. Então, o Brasil tem a sua trajetória, tem o seu caminho, chega a uma revolução, depois da chamada República Velha, aonde o café com leite predominava, era a política de Minas, era a política de São Paulo, conduzindo os destinos do Brasil, uma política retrógrada, uma política do coronelismo, uma política em que os barões viraram coronéis. Numa república que pretendeu acabar com os privilégios do Império, mas que concedeu novos privilégios aos mesmos. Em 30 há uma ruptura disso tudo. É feita uma grande revolução no Brasil. E essa revolução de 1930 traz ao poder um cidadão que ficou por quase 18 anos no poder, chamado Getúlio Dornelles Vargas. O pai do trabalhador, o homem que trouxe a legislação trabalhista para o Brasil, visto como estadista por alguns, odiado por outros, mas que pontificou durante muito tempo na política nacional. Muito próximo do fascismo que estava na Europa, próximo do fascismo de Portugal, com Salazar, próximo do fascismo espanhol com Franco, próximo do fascismo italiano com Mussolini, próximo do fascismo germânico com Hitler. Daí a importância de homens como Oswaldo Aranha,
que fizeram o pêndulo do Brasil, num momento muito importante da história, estar do lado certo, do lado daqueles que defendiam a liberdade, daqueles que lutavam pela democracia, por aqueles que não admitiam não serem livres para poder fazer as suas escolhas. Os senhores são homens livres? E as senhoras são homens livres? Os senhores e as senhoras estão aqui no templo rezando, professando a fé na qual acreditam? Isso lhes é permitido, porque nós vivemos num regime democrático onde ninguém pode impor a você a sua forma de pensar. Era o que São Tomás de Aquino chamava de um livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolha e de exercer a sua escolha. Isso é o que significou naquele momento o Brasil, que após a vitória da Segunda Guerra Mundial, na qual o Brasil participou com as forças aliadas, que resistiam ao avanço do totalitarismo fascista e depois, nós vamos ver, do totalitarismo comunista, o Brasil caminhou do lado certo. E teve consequências, porque logo após o fim da guerra, o Getúlio Vargas veio a ser apeado do poder. E só volta ao poder posteriormente, aí sim, eleito pelo povo, nos braços do povo, até sair através de um ato suicida. Como viu que seria novamente apeado do governo, disse que não sairia do catete vivo, que era o Palácio do Governo. E usando de um revólver Colt 32, deu um tiro no próprio coração. E o que se passou na Europa naquele momento? Se passou justamente o desejo de alguns estados de prevalecer sobre o mundo, de impor uma religião fascista às pessoas. Para aqueles que não acreditavam naquele credo, só caberia o destino, a morte. Como o foram milhões e milhões de judeus. Mais de 6 milhões exterminados no chamado Holocausto nazista. Mandado para as câmaras de gás. Tiveram seus corpos queimados, enterrados em valas comuns. Crianças pequenas de colo, chorando quando apartadas de suas mães e levadas também à morte. Isto é o que promoveu o totalitarismo chamado de totalitarismo fascista, contra o qual dizia o totalitarismo comunista, que se contrapunha, porque todos os homens são iguais, todos devem ter absolutamente o mesmo direito, todos devem ter exatamente o mesmo ganha-pão, todos devem perceber com igualdade. Eu imponho a vocês como vocês devem pensar, como vocês devem viver, sobre que normas e sobre que regras vocês estão submetidos. E esse ideal comunista, nós sabemos que jamais poderá ou virá a ser atingido. Tanto que esse comunismo tão propagado ruiu. Hoje, talvez, nós tenhamos o pior capitalismo do mundo, o mais voraz, o mais corrupto, na própria União Soviética, que já foi comunista. Aquela que já foi do czar, depois do czar Stalin exercendo o poder absoluto e massacrando todos os seus inimigos e todos aqueles que não acreditavam naquilo que ele determinava como regra a ser cumprida. E posteriormente, com a vitória e a supremacia da liberdade sobre a opressão, primeiro nos campos de batalha da Europa, e posteriormente na grande guerra ideológica que se travou no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante um período em que ou você pertencia a um bloco ou você pertencia a outro,
prevaleceu aquele que pregava a possibilidade de você fazer a sua escolha, de você ser livre, de você poder fazer aquilo que você deseja, desde que você esteja submetido às leis impostas pela maioria, mas você tinha as condições democráticas de se realizar enquanto homem, de ter a perspectiva de vir do nada e se tornar tudo. Não é uma sociedade perfeita americana, muito longe disso, mas é uma sociedade que te permite o chamado sonho americano, que te permite a liberdade, te permite o direito de escolha. Uma sociedade que, embora tenha tido a libertação dos escravos, feita por Lincoln com uma guerra civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos, para suprimir aquela mão de obra que estava submetida ao poder dos senhores, só na década de 60, 70 e até mesmo 80 é que se viu a liberdade total, porque ainda havia muita segregação permitida nos Estados Unidos. Onde o banheiro do branco não podia ser utilizado pelo negro. Aonde o bebedor do branco não podia ser utilizado pelo negro. Locais onde brancos frequentavam, negros não podiam entrar. Embora libertos, eram segregados. Muito semelhante com a mesma segregação que se impunha até pouco tempo, e rendamos as nossas homenagens ao Nelson Mandela, que faleceu recentemente, como um grande homem, numa África do Sul que segregava. E esse homem que passou mais de 20 anos na cadeia, pela luta pelos seus ideais, chegou ao poder, e no poder mostrou que só o amor tinha condições e capacidade de unir o povo e de reconstruir o país. Demonstrou que só o amor constrói. E de que o ódio consome não a pessoa odiada, mas consome principalmente a quem odeia. O ódio é o escravo que você coloca em você mesmo. E volto então a falar dos Estados Unidos, que hoje tem na presidência do seu país algo que talvez ninguém pudesse imaginar há 20 anos atrás, que é um homem negro, Barack Obama. Então esta é uma sociedade que vem da escravidão, que vem de um apartheid, de uma segregação, e que constrói ao longo do tempo a possibilidade para que o negro ocupe o mais alto cargo do país, o de presidente da maior potência do mundo, os Estados Unidos da América. E agora eu saio da América para chegar novamente no Oriente Médio. E vocês sabem qual é a única democracia verdadeira existente no Oriente Médio? Onde há um parlamento em funcionamento, onde o cidadão vota para eleger esse parlamento, e que o sistema de governo é parlamentarista, onde o parlamentar é que exerce o cargo de primeiro-ministro, é Israel. Que também, por sua vez, teve o seu reconhecimento. Seu reconhecimento comandado por um brasileiro, votado pelas outras nações, que deu a ele o direito de permanecer num território que sempre foi dele, povo judeu, através dos anos, através dos milhares de anos, através da história. Reverendo, eu não quero entrar por um outro caminho, mas o senhor sabe que eu estava lendo um livro essa semana, muito interessante. E esse livro descrevia a figura de Jesus Cristo como um judeu ortodoxo, que fazia parte de um grupo que justamente estava ali fazendo o mesmo combate dos macabeus, se contrapondo à helenização e se contrapondo à romanização da Judéia, de Jerusalém. Então as coisas na história
elas não se repetem, mas elas voltam de alguma forma. E havia um filósofo que dizia que muitas vezes a história, quando se repete como farsa. E nós não podemos admitir a farsa. Então nós estamos lá hoje. O Tales pediu para eu contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês gostam da minha história, eu só estou me alongando demais. Mas há muitos anos atrás, dizia a lenda, e eu não sei se é verdade, que um determinado embaixador americano nas Nações Unidas iria falar a todas as nações ali presentes. E começou, antes de fazer o seu discurso em defesa do Estado de Israel, a dizer: antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de dizer a vocês uma história. Moisés, depois de peregrinar 40 anos no deserto, não conseguiu entrar em Israel. Mas parou num córrego e tirou sua túnica empoeirada e lavou a túnica. Quando saiu, não encontrou mais a túnica, dizia o embaixador. E possivelmente ela deve ter sido furtada ou levada por um cidadão, como dizem aí, palestino. Aí levanta-se o embaixador da Palestina num protesto contra aquela fala do embaixador de Israel para dizer o seguinte: o senhor não pode dizer isso porque nós sequer estávamos lá naquela época. E aí diz o embaixador de Israel: estabelecida a verdade de quem chegou primeiro, eu vou começar o meu discurso.